Você já se perguntou se Deus realmente ouve suas orações? E se eu te dissesse que o seu nome foi mencionado no céu e que o milagre que você tanto espera já foi decretado? Não é por acaso que você está aqui. Prepare-se. Essa mensagem é para você. Filho, filha, escute com atenção. Eu sei que você já passou noites em silêncio, orando sem forças, perguntando se alguém lá em cima te escuta. Essa angústia no peito, esse cansaço na alma, não foram ignorados. Hoje, Deus te trouxe até aqui para te lembrar. Ele viu, Ele ouviu. Ele está agindo. Essa palavra não é motivacional, é profética. E se você sentir no coração, compartilhe com alguém. Porque assim como você, muitos precisam ouvir essa confirmação do céu. Lembra de Ana, mãe do profeta Samuel? Por anos ela chorou diante do Senhor, sendo incompreendida, julgada, até mesmo por quem deveria acolhê-la. Mas Ana não desistiu, e um dia, no tempo exato, Deus respondeu. Ana não recebeu apenas um filho, recebeu um profeta. O que parecia apenas um desejo de maternidade era, na verdade, parte de um plano muito maior. Deus estava preparando o cenário. Assim como Ana, você tem clamado em silêncio, tem segurado lágrimas que ninguém vê, mas o céu viu. E há um propósito nisso. Deus não está apenas ouvindo, Ele está se movendo. Agora escute com fé. O tempo da espera está chegando ao fim. Deus não te trouxe até aqui para ser envergonhado. Ele está movendo peças, tocando corações, abrindo portas que ninguém pode fechar. Pare de pensar que está tudo parado. Há um mover invisível acontecendo. A restauração está em curso. A provisão já foi liberada. A cura está vindo em direção à sua casa. E como viver isso? Primeiro, declare com a boca aquilo que você crê. Diga, eu creio, Senhor. Escreva nos comentários como um ato profético. Segundo, pare de olhar para trás. O que passou não define seu futuro. Terceiro, caminhe com ousadia. A fé exige passos, mesmo quando não há chão visível. Você acha que foi esquecido? Que as promessas de Deus foram canceladas? Ouça, o que Deus promete, Ele cumpre. Ainda que pareça demorado, Ele nunca se atrasa. Toda dor que você enfrentou, cada injustiça, cada palavra que tentou te destruir, será transformada em testemunho. O que parecia perdido será restaurado em dobro. O que parecia humilhação será plataforma para a honra. Você será testemunha viva do impossível se tornando realidade, porque o agir de Deus será tão evidente na sua vida que até quem duvidou verá. Sabe por que muitas promessas parecem não se cumprir? Porque muitas vezes estamos tentando controlar com as mãos aquilo que só pode ser recebido com o coração. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é sentimento. Fé é posicionamento. É olhar para o impossível e dizer, mesmo assim, eu creio. Talvez você tenha vivido tempos de frustração onde tudo parecia dar errado. Portas se fecharam, pessoas foram embora, planos desmoronaram. Mas escute com atenção, isso não foi derrota, foi proteção. Deus estava te livrando de atalhos que te afastariam do propósito. Agora, Ele está te chamando de volta para um lugar de rendição, de entrega. Porque o que está vindo não será conquistado pela lógica, mas pela confiança. E olha, o que Deus vai fazer em você vai alcançar outros também. Sua transformação será um sinal. Sua vitória será farol. Outros serão tocados porque você não desistiu. Filho, filha, o tempo do silêncio terminou. Agora é o tempo de resposta. O que parecia travado começará a fluir. O que era lágrima se tornará cântico. O que era espera, agora será colheita. Mas, entenda, isso exige uma nova postura. Não se pode entrar numa nova estação com a mentalidade da anterior. Erga-se com autoridade espiritual. Caminhe como quem sabe que carrega um propósito eterno. Deus está te preparando para ser canal. Você não será apenas abençoado. Você será bênção.
E tudo isso começa agora, no seu coração, nesta palavra, neste exato momento. E talvez você ainda se pergunte: mas como eu vou saber que é Deus agindo? Como diferenciar o mover divino da minha própria vontade? A resposta está na paz. A paz que excede todo o entendimento. Quando Deus está à frente, mesmo que o caminho pareça incerto aos olhos humanos, o coração descansa. Há uma segurança invisível, uma convicção que não se explica, apenas se sente. Você não precisa entender todos os passos, apenas confiar, porque o Deus que te fez promessas é o mesmo que conhece o fim desde o começo. E Ele não te abandonaria no meio da jornada. Há um romper acontecendo agora mesmo. Dentro de você, uma ativação espiritual. Dons que estavam adormecidos estão sendo despertados. Sua sensibilidade ao Espírito está sendo renovada. Sua mente está sendo transformada. Deus está te reposicionando. Ele está quebrando padrões que te limitavam, destruindo fortalezas emocionais que te impediam de avançar. Ele está limpando o caminho para que você ande com liberdade. Você não está mais no mesmo nível espiritual. Algo novo começou. Você já consegue perceber? As coisas não fazem mais sentido do jeito antigo. Você já não se encaixa nos lugares de antes. Isso é sinal de que Deus te tirou de onde você estava para te levar aonde você pertence. E ouça bem, há pessoas que não vão entender essa nova fase. Vão tentar te puxar de volta. Vão duvidar do que Deus está fazendo em você. Mas você não precisa provar nada. A manifestação da promessa será a sua resposta. Permaneça firme. Não recue. O que está vindo é grande demais para caber na sua zona de conforto. Você será desafiado a crer como nunca antes, mas também será recompensado como nunca imaginou. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias, porque antes Ele quer mudar você dentro delas. E é exatamente isso que tem acontecido. Ele está moldando o seu interior para que, quando a bênção chegar, você não apenas receba, mas saiba sustentar. Quantas vezes você pensou que não ia suportar? Que aquele dia escuro seria o fim? Mas veja, você chegou até aqui, ainda está de pé, ainda está ouvindo essa mensagem. Isso já é prova de que o céu está contigo. Você não imagina o quanto o mundo espiritual se moveu para que essa palavra alcançasse o seu coração neste exato momento. Não é algoritmo, não é coincidência, é alinhamento. Deus tem pressa em revelar a nova estação, mas não confunda pressa com precipitação. Há uma diferença entre ser acelerado por Deus e se antecipar por ansiedade. Por isso, antes de agir, ore. Antes de decidir, ouça. Antes de responder, discirna. O Espírito Santo está sussurrando direção, está dando sinais. Pequenos detalhes que confirmam que o tempo de Deus chegou. Esteja atento, não se distraia, não se perca nos ruídos deste mundo. Você pediu confirmação? Aqui está. Você pediu resposta? Ela está sendo liberada. Você buscava um sinal? Essa palavra é o sinal, mas agora é com você. Não adianta apenas ouvir. É preciso agir. É preciso se posicionar como quem crê de verdade. Declare em voz alta: eu recebo o novo de Deus para minha vida. E viva como quem já foi transformado. Deus está tirando o peso dos ombros, acalmando a alma, renovando forças. Esse recomeço será marcado por leveza, pela certeza de que você não está mais lutando sozinho. Você foi chamado para ser sal e luz. E quando o milagre se cumprir, porque ele vai, você não ficará em silêncio. Você será boca profética. Você contará a outros o que Deus fez por você, e muitos serão alcançados pela sua fidelidade. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja usando exatamente esse momento de dor, incerteza ou espera para ativar em você algo que estava escondido há anos? Há dons, talentos, visões e sonhos que foram sufocados por traumas, rejeições e frustrações. Mas agora, Deus está soprando vida sobre o que parecia adormecido.
Aquilo que te fez chorar vai se transformar no palco da sua missão. Aquilo que te humilhou será usado para te levantar. O que hoje é ferida, amanhã será cicatriz. E toda cicatriz conta uma história de superação. A sua história será a prova viva de que Deus ainda escreve novos começos. Você pode não ter todos os recursos, pode até se sentir despreparado, mas entenda, Deus nunca chamou os capacitados. Ele capacita os chamados. E Ele está te chamando para algo maior, para algo eterno, para algo que vai além de você. E é por isso que o inimigo tentou te parar tantas vezes. Porque ele sabe o potencial que existe dentro de você. Ele viu o que Deus colocou aí dentro. Ele tentou usar pessoas, situações e até sua própria mente contra você, mas não conseguiu. Você continua de pé. E isso é perigoso demais para o inferno, porque alguém que sobrevive à dor com fé se torna imparável. Você foi treinado em silêncio, forjado no secreto. Agora é o tempo da revelação. Mas lembre-se, não é sobre exaltação pessoal, é sobre propósito. O que Deus vai liberar sobre a sua vida não é só para te abençoar, é para te transformar em canal, porque tem vidas que só serão alcançadas quando você decidir se levantar. A atmosfera ao seu redor já está mudando. Você sente isso? Sua mente já está mais leve. Seu espírito está sendo fortalecido. Deus está derramando estratégia, clareza, direção, paz, coragem. Não é mais hora de andar curvado pelo peso da dúvida. É hora de erguer os olhos e ver que os céus já se moveram a seu favor. Talvez você tenha sido treinado por lutas que ninguém viu. Desenvolveu resistência no silêncio. Aprendeu a confiar em Deus quando ninguém mais acreditava. E agora, o que parecia apenas sobrevivência está se transformando em maturidade espiritual. Você aprendeu a guerrear com os joelhos dobrados, a suportar dias difíceis com o coração quebrado, mas cheio de esperança. E isso, meu irmão, minha irmã, não é fraqueza. Isso é autoridade no reino. Deus está levantando uma geração que não negocia sua fé por aplausos, que não depende de aprovação para se mover. Uma geração que entende que o esconderijo de Deus sempre precede a manifestação da promessa. Você foi escondido não porque era pequeno demais, mas porque era grande demais para ser exposto antes da hora certa. E agora, a hora chegou. O tempo da manifestação está se abrindo diante dos seus olhos. O que antes era só uma palavra profética, agora está se tornando realidade. E Deus está te chamando para cooperar com esse processo. Não resista, não fuja, não se sabote. Sim, vai exigir coragem, vai exigir abandono de velhas estruturas, mas será recompensado com uma paz que você nunca experimentou, com portas que se abrem sem você bater, com oportunidades que não vêm por merecimento, mas por propósito. E quando Deus decide agir, nem o passado te segura, nem o medo te paralisa, porque Ele mesmo vai te empurrar para o seu destino. E será tão notório, tão claro, que até os mais céticos vão reconhecer. Foi Deus. Portanto, prepare-se. Organize o seu interior. Limpe o que precisa ser limpo. Perdoe quem precisa ser perdoado. Solte o que precisa ser deixado para trás, porque você não pode entrar numa nova estação carregando pesos antigos. Esse é o tempo de leveza, de aceleração, de avanço. O tempo onde os últimos se tornam os primeiros, e os esquecidos se tornam os escolhidos. E você faz parte disso. Deus está restaurando a sua identidade. Talvez você tenha se acostumado a viver com rótulos que o mundo te deu. Chamaram você de fraco, de incapaz, de derrotado. Você acreditou por tanto tempo que não era suficiente, que acabou se escondendo dentro de si mesmo. Mas o Senhor te chama hoje pelo nome, e não pelo trauma. Ele não vê você como o que fizeram com você, mas como aquilo que Ele mesmo projetou antes da fundação do mundo. Você não é um erro. Você é um propósito em forma de gente. A sua identidade não está nas perdas que viveu, nem nos erros que cometeu. Está em Cristo. E em Cristo você é chamado de amado, escolhido, herdeiro,
mais que vencedor. Por isso, levante-se. Chega de viver encolhido por dentro com medo de ocupar o espaço que Deus já reservou para você. Chega de adiar o seu chamado porque acha que não está pronto. Deus está dizendo: é agora. Eu te fiz para esse tempo. O que você carrega é necessário. O mundo está carente de vozes proféticas, de corações sarados, de mãos dispostas. E você foi moldado para isso. As dores que você enfrentou não foram em vão. Elas formaram em você a sensibilidade para alcançar outros. Agora, o que era choro, vira cura. O que era desespero, vira direção. O que era vergonha, se transforma em autoridade. Você não precisa de reconhecimento humano para seguir. O céu já te reconhece. E quando você se posiciona no seu lugar espiritual, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Relacionamentos mudam, portas se abrem, ambientes se transformam. Mas tudo começa com uma decisão. Há de crer. Há de parar de olhar para trás e começar a enxergar com os olhos da fé. Deus não precisa que você entenda. Ele só precisa que você confie. Você já foi quebrado, agora será usado. Já foi silenciado, agora será voz. Já foi ignorado, agora será levantado. Você foi preparado no anonimato para agora influenciar com propósito. Há pessoas que só conhecerão a graça de Deus por meio da sua história. Sim, aquela mesma história que você achava que não servia para nada, está sendo redesenhada pelo próprio Deus para ser canal de transformação. Não pense que é tarde demais. Deus não se atrasa, e você não está fora do tempo. Há uma unção liberada sobre a sua vida que não pode mais ser contida. Tudo o que te paralisava está perdendo força agora. O medo está sendo vencido pela fé. A dúvida está sendo substituída por convicção. E se você sente que não tem forças, respire fundo e lembre-se: não é pela sua força, é pela graça. É pela presença do Espírito Santo que habita em você e te capacita, mesmo quando você se sente fraco. Chegou o momento de sair do esconderijo emocional e espiritual. Chegou o tempo de se levantar com ousadia, não por orgulho, mas por destino. Você foi chamado para brilhar, para carregar luz onde só havia escuridão. Não há mais espaço para pensamentos de limitação. Você foi desenhado por Deus para um tempo como este. E há algo que só você pode fazer. Há lugares onde só a sua voz alcançará. Há pessoas que só ouvirão a verdade por meio da sua caminhada de fé. Então, não se compare com ninguém. O que Deus reservou para você é único, é personalizado. O céu não trabalha com cópias. Ele te formou com um propósito singular. E tudo o que você viveu foi um treinamento para o que está prestes a se manifestar. Essa palavra é um despertar, um realinhamento, um chamado divino para que você se lembre. Você é filho. Você é filha. Você tem herança. E essa herança não é de medo, é de poder, amor e domínio próprio. Se posicione. Não apenas como quem crê, mas como quem sabe em quem tem crido. Porque o que Deus vai fazer através de você não será discreto, será incontestável, será sobrenatural, será eterno. O céu está em movimento e você está sendo convocado. Há um chamado ecoando no espírito daqueles que pertencem ao reino. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Você sente isso dentro de você? Uma inquietação santa? Um clamor que não se explica? Não ignore. Esse fogo que está acendendo em seu interior é a confirmação de que o tempo chegou. Você foi marcado por Deus para esta geração. Não para repetir padrões, mas para quebrá-los. Não para se esconder, mas para ser resposta. Quantos momentos você já esteve prestes a desistir? Quantas vezes pensou em parar, em silenciar, em aceitar que talvez a promessa não fosse para você, mas algo dentro de você insistia em continuar? Esse algo tem nome: Espírito Santo. Ele te segurou quando ninguém mais te entendeu. Ele te sustentou quando tudo ao redor parecia ruir. E agora, Ele está te empurrando para viver o cumprimento das palavras que um dia você ouviu e guardou no coração. Você não está sendo motivado por emoção.
está sendo conduzido por revelação. Deus está abrindo seus olhos espirituais para perceber que há mais do que o visível. Há realidades espirituais se movimentando neste exato momento. Anjos estão sendo enviados. Portas estão sendo destrancadas. Correntes invisíveis estão sendo quebradas. Deus está liberando recursos do alto, trazendo respostas que estavam retidas, acelerando processos que pareciam estagnados há anos. E sabe o que Ele espera de você? Apenas um sim. Um sim genuíno. Um sim com lágrimas nos olhos e fé no coração. Porque quando você entrega sua vontade e seus planos nas mãos dele, ele devolve tudo transformado, alinhado, multiplicado. Você chegou até aqui por causa da promessa, mas daqui para frente, você caminhará pelo propósito. E isso muda tudo, porque quem anda em propósito não teme os ventos. Eles não te derrubam. Eles te impulsionam. Filho, filha, agora que você ouviu essa palavra, não tem mais como voltar atrás. Você sabe que algo dentro de você foi ativado. O Espírito Santo confirmou. É chegada a sua hora. Não é mais tempo de se esconder. Não é mais tempo de viver pela expectativa dos outros. Agora, é tempo de viver o que o céu escreveu sobre você. E o que está vindo não será pequeno, não será comum, não será discreto. O Senhor está te colocando numa posição onde até aqueles que não acreditaram em você verão o agir dele com os próprios olhos. Porque quando Deus se move, ninguém pode impedir. A resposta que parecia distante já está a caminho. O milagre que parecia impossível já foi decretado. O mover que você esperava já começou. Mas agora é sua vez de agir, de se levantar com fé, de declarar com ousadia: eu creio no plano de Deus. Escreva isso nos comentários como um ato profético. Não é só uma frase, é o início de uma nova estação. Peça oração. Se precisar, estamos aqui para interceder com você. Inscreva-se no canal Jesus Flix e ative o sininho para não perder as próximas palavras proféticas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa confirmação divina. Você pode ser o canal para o milagre de outra pessoa. E se quiser ajudar esse ministério a continuar alcançando vidas, veja os produtos na descrição. Cada apoio nos ajuda a levar a palavra mais longe. Você não chegou até aqui por acaso. Foi o céu que te trouxe. Agora caminhe com a certeza de que os céus já se moveram ao seu favor. E tudo o que Deus prometeu já começou a se cumprir. Colheita chegou. O tempo é agora. E o milagre já está em movimento.